Olá, nós estamos entrando no ar com o nosso Sábado Sincero. Hoje, a graça e a paz de Cristo esteja fluindo na sua vida, chegando aí, aqui nessa conexão, testificando comigo, testificando com você. Minha gratidão por estarmos aqui nesta hora. Graça e paz. Vamos aproveitar esse momento para a gente compartilhar essa conexão, né? E hoje eu tenho uma passagem do Evangelho para nós, da Boa Nova para nós. Bora! A passagem que eu tenho para nossa meditação hoje é Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, João 10, a partir do 17. Tem algo tremendo para nós nos abençoar nesta hora, o dia que se chama hoje. Não entendi, lustrou o rosto, não entendi. É o sotaque daí, né? Aqui o sotaque é outro. Vamos lá. João capítulo 10. Esse evangelho tem uma boa nova para nós. A partir do verso 17, Jesus falando, né, segundo o relato de João, ele diz assim: por isto o Pai me ama. Olha só. Por isto o Pai me ama. Olha a conversa de Jesus com os discípulos aí. Ele está dizendo assim: olha, por que o Pai me ama? A gente vai ter que ler o contexto para entender por que o Pai ama ele. Ele fala assim: por isto o Pai me ama. Se eu estivesse ali, ia perguntar assim: por que, Jesus, que o Pai te ama? Mas ele vai mesmo responder, ó: porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Como assim? Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Primeira coisa que a gente tem que julgar aí o verbo, né? O dar. Eu dou, tu dás, né? Nós damos. Então há uma ação. O verbo aí é uma ação. A ação da doação. A ação do ofertar. Ele diz que o Pai o ama porque ele é um doador. E ele dá o que? Ele dá a si mesmo. Ele se doa. Eu dou. E aqui tem um princípio nesse dar, porque quando ele fala aí que ele dá, ele torna a receber. Você vê um versículo desse, só um versículo desse 17, tem tantos insights, tantas lições para nós aprendermos, tantos princípios aqui. Dá uma equação, né, filosófica, teológica, para quem gosta de meditar, como eu, né? Dá uma equação. Jesus fala assim: por isso o Pai me ama. Aí a gente pergunta: por quê? Aí ele fala: porque dou a minha vida. Dou a minha vida. Aí ele fala para tornar a tomá-la. Para tornar a tomá-la. Como assim? Há uma autoridade que ele está mostrando aí, gente, na questão do dar. Há uma autoridade na questão do dar. Essa semana, não sei se foi antes de ontem, né? Antes de ontem eu recebi um insight de um refrão de uma música, né? Eu até botei mantra, né? Botei lá nos grupos mantra. E esse mantra, esse refrão, é um trecho do Evangelho. Eu fiquei cantando ali o Evangelho, né? Quem lembra? Dai e ser-vos-á dado. É porque lá está escrito, né? Jesus falou: dai e ser-vos-á dado, né? Dai e ser-vos-á dado. Aí depois eu vou e completo citando uma passagem de Provérbios, de Salomão, Antigo Testamento. Alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará. Lá em Provérbios está escrito que a alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará. Aí depois eu volto. Dai e ser-vos-á dado. Essa canção, ela começou como um mantra, mas ela vai se tornar uma canção. Nós vamos construir essa canção. Ela está indo no processo de construção. Existem outros versículos que eu quero colocar nela. É uma canção bíblica. Hoje é raro, né? Uma canção bíblica, mas é uma canção bíblica. Por enquanto está só naquele nível de mantra, mas vai se tornar uma canção, né? E é o dai e ser-vos-á dado. Inclusive, alguns versículos que eu vou colocar nessa canção está aqui hoje nessa live, né? nesse texto hoje da live, na meditação da live de hoje.
Olha o que ele diz, João 10:17. Por isto o Pai me ama. E ele fala, porque dou a minha vida. Dai e ser-vos-á dado. Ó, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Você já percebeu aí? Eu quero conversar sobre esse versículo aqui, gente. Você já percebeu aí o tiratema que tem aqui nesse versículo aqui? A equação que está aqui nesse versículo? Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse tomá-la aí, em outras versões, é recebê-la. Ele diz, eu dou para tornar a receber. Né? Dai e ser-vos-á dado. Dou para tornar a receber. E ele fala que por essa ação apropriativa, essa ação com autoridade, com consciência, o Pai o ama. O Pai o ama. Entenda que ele não está fazendo aqui uma doação irresponsável, uma doação inconsciente, inconsequente. Jesus ele tá compreendendo conscientemente. Ele está cônscio do que ele está fazendo. Quantas vezes, gente, nós nos pegamos em nas situações mesmo dos relacionamentos, nós ouvimos pessoas falando assim, nossa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu doei algo para alguém, quando eu dei algo para alguém, quando eu me dei para alguém, né? Esse arrependimento matasse aquela coisa. A pessoa muitas vezes fez algo, talvez um excesso de dopamina, excesso de adrenalina, alguma coisa assim. Ou então estava com o cortisol alterado, alguma coisa. Mas ela não estava realmente sendo guiada conscientemente. Porque quando é consciente, aí o que libera é a serotonina, né? Quando é consciência, é serotonina. O hormônio do prazer. Agora, quando a coisa está atribulada, aí pode ser dopamina, pode ser adrenalina, pode ser o cortisol, o próprio cortisol, né? Pode ser. E a pessoa às vezes tem uma atitude, muitas vezes, não consciente. Ela não está cônscia do que ela está fazendo. Mas aí quando viu, já fez. Aí depois a pessoa fala, que arrependimento, que droga, onde eu estava com a cabeça. Tá vendo? Ou estava sob o efeito de muita dopamina, alguma coisa, para fazer a coisa. Estava inconsciente. Mas a doação aqui do mestre, a doação nesse texto de João, é um outro tipo de doação. É uma outra vibe. E a minha oração é que eu e você, que nós possamos evoluir, expandir nossa consciência ao ponto de desfrutarmos desse nível. Eu acredito que algumas situações de nossas vidas, eu e você, nós já estamos desfrutando desse nível. Nós já estamos vivendo esse nível. E eu não falo só de doação de bens materiais. Eu falo também de você doar você mesmo. Eu falo de doar companhia, doar um sorriso, doar um conselho, doar um abraço. No caso aqui, né, doar um zap, um bate-papo virtual. Um bate-papo, eu tô falando aqui de um bate-papo, não é de uma informação. Tem pessoas que conversam comigo me informando coisas e ela pensa que está dialogando. Não, diálogo é outra coisa. Informação, você não precisa ter uma relação amigável comigo para me informar uma coisa, né? A gente informa coisa até para um estranho, né? Informação. Às vezes a gente tem uma conexão muito informativa ou corporativa. Então a nossa conversa gira em torno de informações. Mas quando a nossa conexão é mais amigável, fraterna, amistosa, altruísta, aí é outra coisa. Essa é o tipo de vibe aqui, nesse texto aqui que Jesus está falando, desse amor. Jesus, segundo esse texto, o Evangelho de João fala muito sobre doação, de amor, fazer pelo amor. Ele diz que o maior mandamento é o amor. E Jesus está falando, o Pai me ama porque eu sei o que eu estou fazendo. O Pai me ama não só porque eu estou dando a minha vida, mas como eu estou dando a minha vida. E como é que ele estava dando? Com amor, gente. Ele estava dando com amor. Ele estava dando com amor. Essa é a diferença. E quando se dá com amor, a abundância flui.
A abundância flui de uma doação que é feita com generosidade. E assim também quando você se doa para alguém, você doa sua companhia para alguém, você vai observar que daqui a acolá vai aparecer alguém se doando para você. Aqui e acolá vai aparecer alguém. Se você se doa e a tua doação tem qualidade, a tua doação tem autenticidade, tem sinceridade, pode até demorar, porque esse tipo de doação é rara, né? Acontecer, é uma raridade. Mas vai acontecer. De você, de repente, menos se espanta, aparece alguém e você vê aquela pessoa ali disponível para você, totalmente sincera, totalmente ali disponível, ofertando a presença, companhia, para fazer companhia para você. É uma coisa tremenda. Isso são coisas raras, mas não é porque são raras que são impossíveis. Não, o raro ainda é possível de acontecer. O raro ainda é possível. E aqui, gente, nesse texto está acontecendo uma coisa rara. É uma doação. E ele está doando a própria vida, gente. A própria vida ele está doando. Ele doou a vida vivendo com as pessoas, compartilhando com as pessoas, e ele doa também até na hora da morte. Ele vai viver e até morrer se doando para essas pessoas. Inclusive, tem um texto, se puder achar aí, depois a gente vai voltar para cá, nós vamos voltar. Mas tem um texto, eu acho que está no Evangelho de Lucas, ou não sei se é Lucas ou é Mateus, ou Marcos, que Jesus fala assim, se pesquisar acha, Jesus fala assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Está escrito isso lá, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está escrito isso lá. Ele estava ensinando para os discípulos sobre a importância da doação, a importância do servir, que ele dizia que o maior é o que serve a todos, né? O maior é o servo de todos. E aí ele fala, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele falando sobre a importância da doação, do serviço. O serviço de Deus é doação, gente. É se ofertar. Ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Tá aí, ó. Marcos 10:45 está escrito, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar. Olha aí, ó. Servir e dar. Tá vendo? Anota essas palavras aí no seu caderno de anotações, seu bloco de notas. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá aí. A sua vida em resgate de muitos, gente. Agora vamos voltar lá para o texto-chave, para o texto base de hoje, né? João 10. Marcos 10, né? Agora vamos para João 10, só 10, né? Evangelho, tudo, capítulo 10. É interessante, gente, essa questão do dar. Tá aí, ó. João 10:17, 10:17, né? Que a gente já leu. Agora eu vou ler o versículo adiante, né? O verso adiante, né? O 10:17, agora o 18, né? A gente vai ler até o 21. É muito bacana esse texto base aqui para nós hoje, porque ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim. Ele vai explicar agora sobre essa questão, como é que ele faz essa oferta dando a vida dele. Ele está dizendo assim, ó, ninguém tira de mim. Ninguém está tirando isso de mim. Ele vai explicar o que ele falou sobre essa questão de receber de volta. Ele diz assim, ó, ninguém me atira de mim. Ele fala assim, ó, eu de mim mesmo a dou. É muito tremendo isso, olha, gente. Eu de mim mesmo a dou. Olha só, eu de mim mesmo a dou. Gente, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante você analisar isso aqui. Porque às vezes existem pessoas que às vezes ofertam algo. Eu estava me lembrando agora aqui de uma história, não sei se você chegou a ver, saiu até no jornal, já faz anos, claro. Uma pessoa, né, que foi para uma igreja dessas que, né, foi para uma igreja muito conhecida, e lá ela chegou lá enferma, a pessoa já quase em face da morte, e a pessoa recebeu a sua graça lá,
Você superou aquela doença, né, aquela enfermidade, ficou bem de saúde novamente, né? E aquela pessoa ficou logo bem de saúde, o que aconteceu? Mas aí eu não sei se no período, quando ela chegou logo, ou foi depois que ela se recuperou, em forma de gratidão, eu sei que diz que ela fez uma doação para aquela instituição religiosa. Fez uma doação, né, ofertou lá uma coisa de um grande valor, né, uma coisa de um grande valor, um exorbitante valor. Não sei se foi um imóvel ou foi um automóvel. Eu sei que foi ofertado isso para aquela instituição. Foi ofertado, foi dado lá, né, a assinatura da pessoa, ofertou tudo. E é o que eu falei, quando você não faz a coisa consciente, quando você faz por excesso de dopamina, adrenalina, cortisol, ou medo, até tá ali atribulado, tá com medo de morrer, tá com medo de perder, aí eu vou morrer, aí a pessoa, no base do medo, a pessoa vai e faz coisas, faz doações. Ela não fez a coisa consciente, porém foi inconsequente com a questão, houve dano. E outra coisa, a instituição recebeu a doação. Olha, isso é uma coisa que se deveria falar. Porque um ensinamento desse aqui é saudável, gente. Às vezes nós estamos mais... Eu vejo muitas pessoas hoje num espírito de insensatez, num espírito de revolta, de ódio, de se apropriar de narrativas que geram mais ódio do que amor. Mas um estudo desse aqui é para mostrar por que então se fala sobre doação. Por quê? Isso é bíblico? Isso é bíblico? É. Nós estamos vendo aqui que é. Nós estamos vendo que isso é bíblico. Está aqui, está acontecendo doação. Inclusive, Jesus está doando a própria vida. E quando Jesus falou lá que ele também veio para servir, o Filho do Homem, ele estava ensinando para os seus discípulos como agradar o Pai. Como agradar a Deus. Ele estava ensinando. A questão de servir, de doação, ele fala que esse é o serviço, é a obra. Né? E era uma questão, isso é interessante, sabe? Porque aqui há algo muito sutil que se a gente não entrar nesse terreno com calma, a gente atropela o entendimento e aí ao invés de ter o contexto, a gente vai usar um pretexto para reclamar, para... né, liberar os insultos, para murmurar, para maldizer. E o intuito aqui não é esse. O intuito não é maldizer. Não é sermos maldizentes, até porque os maldizentes ficarão de fora do reino. Né? Os maldizentes, os que maldizem. Não é murmurar, mas é compreender. Eu quero compreender essa questão. Eu quero compreender. A questão não é chegar, eu vou doar. Não é assim. A questão é estar entendendo qual é o espírito da doação. É o medo? É o desespero? É a insegurança? É o cortisol? É a oscilação hormonal, mental, psicológica, emocional? É o quê? Ou é algo consciente? Ou é algo consciente, voluntário, deliberadamente eu vou fazer isso? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, ninguém tira isso de mim. A pessoa às vezes fala assim, eu fui ali no lugar, faltaram me assaltar naquela religião, eu fui assaltado. Não, irmão, não tenha medo. Religião nenhuma tem, pelo menos, mandamento bíblico para assaltar você. Para chegar e impor ali a você, ó, você dá ou então sai fora. Ninguém tem, não é assim. Se for assim um lugar, se você vai para um lugar assim, se você frequentou um lugar assim, esse lugar está na hora de sair daí, porque não tem amor. Não tem a base da palavra do amor. A palavra do amor é outra. Não é uma imposição, porém, ela é uma lição, ela ensina. Ela ensina coisa. Jesus está falando assim, não se trata de tirarem a minha vida. Jesus não foi um coitadinho, um bichinho que foi assassinado injustamente e está com sede de justiça para vingar a sua morte. Não foi isso, não. Não é essa a mensagem. Jesus não foi um bobo querendo tirar a onda de herói e terminando pendurado numa cruz. Não é isso, não. Ele está dizendo, ó, ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. E ele fala, eu tenho essa liberdade. Essa palavra poder aqui, em outras versões, é liberdade. Eu tenho liberdade para dar e liberdade para não dar, para tornar tomá-la.
Eu tenho essa liberdade. E ele vai tomar de volta. Ele vai tomar como? Através do quê? Da ressurreição. E ele fala, ó, este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia, gente. Glória a Deus. Ele está falando que isso é um mandamento. Um mandamento do quê? Um mandamento que, quando ele dá por livre e espontânea vontade, quando ele dá, quando ele doa, ele tem o poder de reaver, de receber aquilo. E no caso da vida, ele vai receber pela ressurreição. Olha que palavra tremenda, gente. Isso aqui é para quem gosta da Bíblia. Quem não gosta é um tédio. Ouvir um negócio aqui não é um tédio. A pessoa que entra numa live dessa sem gostar da Bíblia, tá na live errada. Tá na live errada. Mas se você gosta da Bíblia, pois vem para cá, porque aqui tem hoje um contexto nesse sábado sincero para nós. Tá aqui. Olha aí, ele diz assim, ninguém tira de mim. É como a pessoa chega assim, fulano, eu ofertei ali um automóvel para uma instituição. Você ofertou? Foi, eu ofertei. Aí depois de um tempo a pessoa mudou a oscilação hormonal, aí fala, ai que arrependimento, eu vou lá, e aí chama a imprensa, e muitas instituições de notícias gostam disso. Porque dependendo de que narrativa aquela pessoa segue, de que política ela segue, isso ela vai se apropriar disso para fazer um murmurim, né? Uma coisa assim, para ter ali uma coisa assim, para trazer um grupinho ali de murmúrios, de murmuração. Um complô contra aquela instituição. E aí ele se apropria desse tipo de ação de mentes inconsequentes, inconscientes. Porque eu tenho certeza que a pessoa, quando doou algo para alguém, ela não foi assaltada, ela não foi, olha, você tem que doar, não foi isso. Aí a pessoa, não, mas eles usam também uma linguagem do inconsciente. O que é hoje nesse planeta que não se usa isso? Me diga. Me diga qual é o lugar, qual é o meio na camada social que hoje não se usa uma linguagem para te persuadir alguma coisa. E todo lugar tem isso. E todo lugar tem isso. Por que você acha que nós estamos aqui hoje num grupo pequeno aqui nessa live no Sábado Sincero? Por quê? Porque aqui a gente não se utiliza muito disso. Aliás, eu nem sei. Eu sinceramente, eu não sei se eu estou usando isso, que eu tenho dificuldade. Eu estou simplesmente lendo aqui o versículo, lendo o trabalho aqui, que está aqui do Senhor Jesus. Estou lendo aqui, ó, a palavra do Senhor. Para quem gosta, para a gente tentar compreender. Eu mesmo estou tentando compreender aqui, tentando compreender esse texto. Ó. Aí, olha o que aconteceu no verso 19. Ó. Depois que ele falou isso, olha o que aconteceu. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. É o que acontece. Às vezes a gente pensa assim, poxa, isso aí, Deus, vai lá, prega a palavra que vai ser bênção, vai trazer união, vai gostar, as pessoas vão gostar. É verdade, pois Jesus está aqui, ó. Ele trouxe essa palavra sobre doação. Sobre doação não só no sentido de doar a vida dele, porque ele iria morrer, mas no sentido de doar qualquer coisa, de ser generoso, de ser uma alma generosa. Aí o que aconteceu? Calma aí, vamos ficar no 19 por enquanto, gente, porque se a gente botar o verso 20, a gente atropela e não respeita a preliminar do texto. Vamos devagar, vamos fazer amor aqui nesse negócio aqui. Hoje é amor. Hoje é amor, não é hardcore, não é modo hard, é amor, pelo amor de Deus, gente. Eu sou muito romântico com a Bíblia. Não sei vocês, mas eu sou romântico, eu gosto de ir por etapa. Tá aqui, ó. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Se você ler a Bíblia rápido, você nunca vai degustar do que de fato está na Bíblia. Você vai querer dizer para a Bíblia o que você quer que ela diga. Não é assim, não é você que possui ela que tem que possuir você. A coisa aqui é espiritual mesmo, não tem como. E tá aqui, ó, é isso que eu acho tremendo, gente. Rapaz, é maravilhosa a palavra, porque a Bíblia, você pode encontrar tudo de errado nela. Você pode encontrar tudo de errado nela para maldizer, para gerar mais murmurinho, pode sim. Você pode encontrar os pensamentos mais maquiavélicos e tirar daqui da Bíblia, você pode. Mas a Bíblia, ela, apesar de ser um livro selado com seus selos, e por isso mesmo, ela só absorve a saúde dela, só absorve o benefício dela aqueles que recebem os insights do Espírito Santo. Aqueles que recebem revelação.
Os que vêm com a mente lógica, tentando extrair as coisas aqui, eles vão atrair, vão fazer a terceira guerra mundial acontecer, só usando a Bíblia. Agora, os que, como Jesus disse, os que se achegam, sabe, se achegam aos pés do Senhor com o coração quebrantado, coração contrito, compungido, dizendo, Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui, eu quero aprender. E aí ele vai trazendo, mas ele vai esclarecendo todo, sabe, todo o quadro, toda a arte, ele vai esclarecendo. E olha só o que ele diz aqui, quando eles falam assim, né? Eles falam assim, tornou, pois, a haver divisão, ou em outras versões fala dissensão. Tornou a haver um ribuliço, lá, dissensão, entre eles lá, no caso lá eram os judeus. E por quê? Por causa destas palavras. Que palavra? Palavra de generosidade. Palavras sobre ofertar. Palavras sobre doar, gente. Palavras sobre... E quando eu falo ofertar, pelo amor de Deus, não limite isso a dinheiro, a Pix solidário, pelo amor de Deus. Quando eu falo aqui ofertar, alma generosa, que é outra, é uma coisa muito mais ampla, é um nível de abundância que, olha, meu irmão, eu já vi pessoas ofertando dinheiro e negando companhia, negando presença, negando autenticidade. Porque para aquela pessoa era muito mais cômodo dar um dinheiro ali, vai embora e pronto, pegue seu caminho, do que se doar, do que ser presença, do que ser companhia, do que ser afago, do que ser atenção. Às vezes a pessoa também não é, porque ela não é nem para si mesma. Uma pessoa que ela não faz companhia para si, que ela não se curte, que ela não curte o momento de solitude, como é que essa pessoa vai ter o que para oferecer para alguém que está carente, para alguém que está precisando de uma companhia, de uma visita, de um momento de diálogo saudável, de um ambiente terapêutico? Como que essa pessoa vai fazer isso? Ela não tem medo até de ficar ela com ela. Mas é como eu digo, isso pode ser raro. É raro encontrar essas conexões, porém, não é impossível e não será impossível, porque para Deus tudo é possível. Amém, aleluia, para Deus tudo é possível. Mas vamos lá. Pois tornou a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Lembra aí, as palavras de Jesus às vezes trazem dissensão, viu? As palavras de Jesus nem sempre, o amor de Jesus nem sempre vai trazer só gratidão. Dependendo de quem está ali ouvindo, se for ovelha, vai ser gratidão. Se for bode, vai ser murmuração. Nem se preocupe, vai ser murmuração, não tem perigo. Aí ele diz aqui no 20, ó. E muitos deles diziam, tem demônio. Olha aí. Você já ouviu isso? Paulo já ouviu muito isso. Parece como é que esse texto parece atual nos nossos dias. Inclusive eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim que foi doar um dinheiro, né, para uma instituição, e a pessoa disse que ia doar porque ela disse que se não doasse, iriam dizer que ela estava com demônio, né? E aí depois ela não doou, mas aí ela se revoltou, ela deixou o mal dizer tomar conta dela, a murmuração, e depois ela começou a dizer que a pessoa que estava lá, o sacerdote que estava à frente da instituição, ele tinha um demônio. O demônio que pedia dinheiro, o demônio. Então é um dizendo que o outro tem demônio. E quando a gente fica nesse negócio de falar, tu tem demônio, eu tenho demônio, fulano tem demônio, a gente se enquadra aqui nesse texto com esse pessoal aqui, ó. E muitos deles, dos judeus lá, diziam, tem demônio. E outros vão dizer, sabe o quê? Outros dizem assim, não, vai para aquele lugar não, que ali são um povo tudo louco, ó. Tudo louco, estão tudo fora de si. Tudo louco. E olha aqui, ó, disseram duas coisas contra Jesus. Primeiro disseram, tem demônio. Aí o outro grupo diz, está louco. Vamos ver quem aqui que você se encaixa aqui. São 3 grupos aqui, ó, são 3 partidos aqui. Aqui não é só direita e esquerda, não. Aqui tem a direita, tem a esquerda, mas aqui tem outro caminho, gente, que o Buda chamaria o caminho do meio. O que é que o caminho do meio fala? Primeiro, um lado diz assim, tem demônio, né? Ó, um lado diz assim, ó, tem demônio. O outro lado diz assim, tá louco. E aí ainda diz assim, né? E por que vocês estão... e por que os ouvis? Né? E por que os ouvis? Não é para ouvir isso, não. Sai dessa live aí. Não é para ouvir isso, não. A impressão é que dá
é que o olhar desses judeus já era de Baal. Né? Pois é. Vamos ler o versículo 21, porque no versículo 21 vai ter aqueles que são os dos estado búdico, né? A galera do estado búdico aparece no outro versículo, né? Do estado búdico, do estado cristocêntrico, né? Aqueles que têm a Cristo como chave hermenêutica. O que eles vão dizer? No versículo 21. Diziam outros, e sempre vai, irmão, o que eu digo para vocês, tem um terceiro grupo, gente. Não são só 2 grupos, tem um terceiro grupo. Tem um terceiro, gente. Paulo diz assim, uns, como é que ele falava? Ele diz assim, para uns a mensagem da cruz é loucura, para outros é escândalo, né? Para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, né? Mas para nós, aleluia, tem sempre os outros, gente, tem os outros, a gente tem que estar nesse grupo dos outros, porque esses outros aqui são os que trilham o caminho do meio. O caminho do meio é os que estão mais no equilíbrio da consciência, é os que têm mais uma consciência equilibrada, sabe? Eles conseguem equilibrar entre razão e emoção, eles conseguem equilibrar entre razão e emoção, porque eles estão na consciência. No caso aqui é consciência crística, né? E aí, olha o que eles dizem aí. Diziam outros. Aleluia, Jesus. Eu estou feliz porque tem essa passagem aqui falando que tem outros. Você tem que ser alguém que também diz. A palavra do Senhor tem que estar na tua boca. Porque se a gente se calar, até as pedras vão clamar. Enquanto um lado está falando uma coisa, o outro está falando uma coisa, você fica na sua. Porque vai chegar a sua vez. E quando a sua vez chegar, não vos preocupeis com o que haver de falar, porque não sois vós que falareis, mas o Espírito Santo falará na vossa boca. E o que é que ele está falando aqui? Diziam outros. O que é que eles diziam? Estas palavras não são de endemoniado. Ah, meu irmão. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu vou ter que ler de novo. Eu vou ter que ler de novo esse romance. Diziam outros. Estas palavras não são de endemoniado. Oh, tem alguém consciente aí? Brasil! Brasil! Tem alguém cônscio ainda? O cônscio, ele não é aquele que é o Maria vai com as outras, sabe? Sabe o que é o Maria vai com as outras, né? Ou aquele que fica do lado da maioria, aquele que é o efeito manada. Efeito manada. É aquele que ele se deixa levar pelo fluxo, né? Pela psicologia das massas. Efeito massificado. A opinião dele é massificada. Mas tem um outro grupo, gente. São os que ainda estão cônscios. Os cônscios, eles não têm medo de perder amigo, de perder quem quer que seja, para poder dizer, peraí, eu tenho que dizer o que minha consciência está falando. Eu não posso trair minha consciência. Uma vez, eu estava num lugar, aí chegou um rapaz e começou a falar mal de uma instituição, dizendo lá que eles só pensam em dinheiro. São tudo ladrão, só pensam em dinheiro. Aí eu olhei já assim, eu já senti a vibração dele, sabe? Eu já senti aquele peso carregado, aquele espírito que estava nele, que não era o Espírito Santo. Eu não estou falando também que era demônio, não. Mas era um espírito assim de tribulação, ele estava atribulado. Mistura, claro, né, com dopamina, cortisol, estava alterado o cortisol dele, o hormônio do estresse. Estava ali, chega, sabe, a espessura abdominal dele estava alterada, né? Eu fiquei, tá queimando cortisol aí. Daqui a pouco dá uma gastrite nervosa, né? E o cara falava, se babava todo de raiva, dizendo que os líderes lá daquela instituição são tudo ladrão, só pensam em dinheiro. São tudo ladrão, só pensa em dinheiro. E aí ele começou a generalizar. Começou a falar assim, todo homem que fala da Bíblia só quer dinheiro, só pensa em dinheiro. Aí eu vi, tá mal, é tudo ladrão. Aí o outro chegou, a outra disse assim, e eles ficam dizendo que se você não der, o demônio vai pegar você. Quem tem demônio são eles. Aí quem tem demônio são eles. Aí ficou um falando de um lado, que era ladrão, que só pensava em dinheiro, e o outro falando que era por causa de demônio.
Aí eu fiquei assim ouvindo. E aí eles olharam pra mim assim, vem cá, e você não vai entrar na folia não? Bora entrar na folia, pega uma pedra também pra jogar pedra também, bora. Não, vocês não me entenderam, não leva mal, né, porque eu tenho aqui, tô cônscio. Eu tenho aqui uma visão própria sobre isso. Eu não posso ser levado por isso aí, por esse murmurinho aí que tá acontecendo. Não é assim, gente, peraí. Quem foi? Aí eu perguntei, qual foi o lugar? Aí o cara, foi lugar tal. Aí eu disse, quem foi esse fulano lá? É aqui perto? Vou falar com esse fulano lá. Aí eu perguntei, espera aí, mas o que ele fez contigo? Ele botou uma arma na sua cabeça, foi e fez um assalto aí? Não foi assim não. Aí como foi? Não, aí começou a contar a história. Não foi assim não, é porque eu me dei sabe, eu tava com uma gordura no fígado e eu tava passando mal, fiquei com medo de morrer. Aí eu, sim, e aí, conte mais. Aí foi contando, aí foi se acalmando. Cortisol foi acalmando, dopamina foi regulando, deu uma brecha para serotonina, começou a liberar uma consciência de cá, de lá, foi até sentindo vontade de perdoar lá o dito cujo. O ladrão já não era mais tão ladrão assim. Aí ele falou assim, não, ele até orou por mim, eu tava desesperado lá, pensando que ia morrer, ele orou por mim. Eu disse, quando ele orou por você, como é que você se sentiu depois? Eu me acalmei. Eu fiquei bom, eu fiquei bem na hora. Você ficou bom, e você agradeceu ele por isso? Ele disse, não, eu agradeci a Deus. Mas eu agradeci tanto que eu quis dar um dinheiro lá. E eu disse, e você quis dar? Então foi você que quis dar. Alguém tomou o seu dinheiro, pegou na sua carteira, pegou seu Pix de uma vez? Foi assim, pegaram a senha do seu Pix de uma vez, assim, bora, passa a senha aqui, bora. Não, eu que assinei lá, fui eu que quis dar. Aí eu falei assim, rapaz, você está passando com Jesus, sabia? Jesus também quis dar a vida dele, sabia? Ele quis dar. Aí ele disse, foi mesmo? Eu não sabia disso. Eu disse, pois é, Jesus quis dar. Eu pensei que ele tinha sido assassinado, não foi um homicídio não, porque o Judas traiu. Não, rapaz, ele já sabia que o Judas ia trair. Ele já sabia. Ele mesmo disse pro Judas, vai lá e faz logo o que tem para fazer, faz logo, o que eu quero logo é ir logo, bora. Ele já sabia. Foi. Você não sabia que essa instituição pede demais? Por que você foi lá? Não é porque lá é que o pessoal diz que tira o mal da gente, é lá. Aí você foi lá. Por que você não veio atrás de mim? Eu ia te dar uma oração de graça, não precisava nem para pedir pix pra mim. Aí ele, mas é porque a gente dá ingratidão, né? Aí eu, porra, agora eu tô saindo, agora quando você tiver mal, vem aqui. Não, mas tu não tem, tu é só um cara. E lá é um partido, lá é uma escola. E por que você tá com raiva dessa escola, rapaz? Se você reconhece ela como algo que você legitima como algo certo, né? Ele, mas é porque todo mundo fala que eles são ladrão, todo mundo fala, e eu disse, você é todo mundo. Aí ele, não, eu não sou todo mundo não. Então ama essa pessoa, perdoa. E aí, ele ficou assim, pensando. Eu disse assim, tá passando fome agora? Ele disse, não tô passando fome não. Aí eu disse assim, tá comendo direitinho? Tô, na verdade, eu tava até desempregado, e depois que eu comecei a ir pra lá, eu consegui um emprego. Eu disse, e foi mesmo? Isso aí tu não conta pra ninguém, né? Que tu conseguiu um emprego, depois tu começou a receber a oração lá. A tua fé aumentou, daí tu não conseguiu. Por que tu tá com raiva, rapaz? Fala sério. Aí ele falou assim, na verdade, eu tô falando essas coisas aqui, sabe por que é? Ele disse, por que é? Aí ele disse assim, não rapaz, sabe por que é? Porque minha mulher tá andando demais nessa igreja e o pastor de lá é muito bonito e eu tô meio enciumado. Aí você tá dizendo que ele é ladrão, né? Talvez ele vai... Eu não sei, será que ele quer roubar a tua mulher? Não, eu acho que não, ele é casado e tudo, mas sabe como é que é, né, cara? O ciúme não controla, o ciúme não escolhe ninguém, o ciúme é o ciúme. Mas vamos, mas ainda há jeito. Não há ciúme que não haja remédio para ele. E qual é o remédio? Jesus. Jesus também se importa com isso? Se importa. Tá aqui um rapaz na sua frente que era o maior ciumento da terra. Como é que a gente faz? Vamos fazer uma oração aqui, rapaz, calma. Não se preocupe não, que eu não quero ser o Pix. Não se preocupe. Não, tá bom, mas... E dá certo a oração assim de graça? Meu irmão, não se preocupe. Deus vai me abençoar de outras maneiras, tá? Não se preocupe que Deus não deixa faltar o pão nosso de cada dia na nossa vida. Ele tem os seus meios. E o meio que ele tem para mim
é fiel, é honesto, ele é generoso. É assim, não se preocupe não, que ele não vai me deixar mendigando o pão não, tá bom? Deixa eu orar por você. E deixa eu orar porque eu quero orar por você. Sou eu que quero, tá bom? Você não tá me tomando meu tempo não. Eu tô me doando, eu tô fazendo isso por amor. Eu quero dar essa oração. Você deixa? Eu quero dar. Aí, tá bom, eu deixo. Vai, fecha os olhos. Começou a orar e foi se acalmando. Se acalmando. Começou até a chorar um pouquinho, rapaz. Se emocionou. Ficou um menino. Até perdoou naquele dia. Até disse assim, Deus, eu não quero mais falar mal dessas pessoas, não ficar... Pois é. Quase foi batizado com o Espírito Santo. Quase. Eu acho que hoje ele já é batizado no Espírito Santo. Hoje ele já é que é um dos mensageiros, discípulos de Cristo. Por isso, gente, é importante nossas palavras. Porque as nossas palavras, em meio a essa confusão, são, na verdade, as palavras que Cristo inspira para evangelizar. Quais? Essas daqui. Essas daqui. Eu sei que alguns vão dizer que essas palavras é de quem está fora de si. Outros vão dizer que é de endemoniado. Mas nós vamos encontrar a boa terra, e a boa terra vai dizer, estas palavras não são de endemoniado. Não são. Não é de endemoniado. Essas palavras... Gente, esse texto me marcou tanto, porque eu vi que mesmo esses judeus que não tinham ainda nascido de novo, eles já eram predestinados a nascer, porque eles chegaram assim e falaram, peraí, mas estas palavras aí não é de quem está fora de si, não. Não é de quem está fora de si. Esse homem está cônscio. Esse homem não está endemoniado, ele não está possesso. Ele está lúcido, está sóbrio. É um homem que tem o espírito, ele tem fé, ele tem amor pelas ovelhas. Ele quer o nosso melhor. E ele ensina a generosidade da alma. Oh, irmão, se a gente pegar esse princípio, tudo muda. É nesse texto aqui que eu compreendo o que está escrito lá em Atos. Porque depois que o Espírito Santo desceu nos apóstolos, todos eles começaram a desfrutar desse entendimento aqui de Jesus em João 10. O espírito da doação. Não pense que os discípulos foram chamados só para doar as suas vidas, para serem mártires. Não. A doação, gente, na caminhada da fé, ela começa no dia que você aceita a fé. No dia que você aceita a fé, já começou o caminho, você começou a trilhar a jornada da generosidade. A jornada da doação, porque essa caminhada é uma dádiva. É uma dádiva. Jesus disse assim, de graça recebeis, de graça dai. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Alma generosa prosperará. Essa é a canção. Alma generosa prosperará. Se der para achar aí, lá em Atos 4, que a gente já leu até uma vez aqui, o que estava acontecendo lá em Atos 4? Lá em Atos que fala que eles não tinham nada deles próprios, uma só alma, tinham tudo em comum. Atos 2. Atos 2. Diz assim, a partir do versículo 42. Versículo 42 fala assim. E perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, e na comunhão. Tinha comunhão, na comunhão. E no partir do pão e nas orações. Aí. Olha como é que é a comuna, como é que é a vida diária da comuna de Cristo. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, até preguei sobre isso, né? Todos os que criam estavam juntos. Está junto, gente, não é separado, é junto. E tinham tudo em comum. Olha o que diz aqui, eles tinham tudo em comum. Por quê? Meu irmão, porque baixou neles o espírito da generosidade.
A doação não vai acontecer só no dia que eles virarem mártires, que eles morrerem, não. Já está acontecendo, eles não são apegados a nada. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não acumuleis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas ajuntais tesouro no céu, nem onde o ladrão não chega e nem a traça alcança-la. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Não acumuleis tesouro aqui. O que ele fala sobre isso é querer dizer assim, não coloque o teu coração nessas coisas. Que o nosso coração esteja no reino de Deus. Esses homens aqui tinham tudo em comum. Eles estavam ali orando, estavam tendo tudo em comum. E aí o que vai acontecer? Gente, eles estavam tão extasiados pela volta de Jesus, pelo reino, pelo Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Tá cheio do Espírito Santo não é só para falar em outras línguas, não. Tá cheio do Espírito Santo faz você ser uma alma generosa. Deus usa pessoas com esse dom, gente. Eu vou falar já sobre isso, rapidinho aqui, porque o tempo tá acabando, né? Eu tô correndo quanto tempo aqui. Mas ele diz assim, ó. Olha o que diz assim. Diz assim, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando ele diz assim, que eles tinham tudo em comum, logo em seguida ele fala assim, ó. Vendiam suas propriedades. Gente, esse povo estava tão desapegado que realmente eles estavam parecendo que estavam fora de si, como lá eles disseram lá em João 10, né? Estão fora de si. Ou então estão endemoniados, né? Porque olha o que diz, eles vendiam seus imóveis. Para que eles vendiam? Vamos lá. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que massa, gente. Olha que coisa tremenda acontecia, gente, acontecia um fluir de generosidade nessa comuna. Eles procuravam quem estava com necessidade para poder suprir. Suprir. E eles supriam o material porque eles estavam cheios do espiritual. Aleluia! Só quando você está cheio do espiritual, você supre o material de maneira cônscio. Sem, para depois não ficar reclamando. Você supre, você oferta, não dizendo assim depois, foi que eu fiz, se arrependimento matasse, me roubaram, só pensa em dinheiro, não. Você faz em dinheiro, você mesmo diz, ninguém está tirando isso de mim. Ninguém está me roubando. Eu é que quero dar. Eu é que quero dar. Aleluia. Eu é que quero doar. Eu é que quero fazer. E sai da minha frente, deixa eu fazer. Eu me lembro que a primeira vez que eu recebi um dinheiro, quando eu não tinha essa prática, depois eu recebi um dinheiro e eu separei uma parte do meu dinheiro e eu dei de oferta, né? Eu coloquei dentro do envelopezinho, né? E levei. E quando eu estava fazendo isso, alguém disse assim, tu tá doido? Tu tá doido? Tu já tá ganhando tão pouco que tu ainda vai separar aí? Ainda vai separar 10% e vai levar? Tu tá ficando doido? Tá fora de si, né? Só pode estar fora de si. Vamos falar isso de você. Por isso que essas coisas só entende, gente, quem tá no espírito. Não adianta você falar isso com uma pessoa que tem uma mentalidade, ó, a velha natureza. Ele vai dizer assim, tá louco, tá fora de si. Mas se você encontrar alguém espiritual, um espiritual vai dizer assim, não, mas isso aí não é atitude de quem tá fora de si. Não, isso aí não quer dizer que ele tá endemoniado. Não, não. Pelo contrário, os olhos dos cegos se abriram. Aleluia! Os olhos dos cegos se abriram. Eu estava cego, agora eu vejo. Mas a pessoa fala, mas eu estou sendo criticado, estão me chamando de louco. Esse é o preço da visão. Esse é o preço da visão. Quando as escamas dos olhos caem, e você enxerga a Matrix, você vai ver não só coisas agradáveis, você vai ver coisas que você não quer ver. Você vai ver o desprezo, você vai ver que você não é muito popular às vezes, você vai ver que a mensagem que você prega do amor, para alguns parece a mensagem do terror. Às vezes você está pregando a mensagem da saúde, para algumas pessoas a tua mensagem que você prega parece um veneno para elas. Para algumas pessoas, o amor de Cristo não é amor.
Para algumas pessoas o amor de Cristo é um veneno. Eles não querem. Eles não querem. Ponto final. Não querem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou seguindo. Eu vou seguindo o meu mestre. Eu vou seguindo como eles estavam aqui, ó. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam. Segundo cada um havia necessidade, gente. Que coisa tremenda. Tá aqui, ó. Repartiam. Aí eles falam que havia essa comunhão, cada necessidade. Aí perseveravam. Estavam ali. E diz que Deus ia acrescentando pessoas que iam se salvando. Era um fluir nessa comuna, gente. Era algo fantástico acontecendo aqui. Era um amor fluindo. Coisa maravilhosa. O amor fluindo aqui. A generosidade fluindo. Alma generosa prosperará. Dizem que quando o Barnabé apareceu lá, o Barnabé, ele pegou, ofertou, ele vendeu o que ele tinha e ofertou aos pés dos apóstolos. Pense uma pessoa que patrocinava a obra do Senhor, era Barnabé. Pense em alguém que ajudou muitas vezes a Pedro, foi Barnabé. Barnabé, ele e a família dele. Ele e a família dele. Tesouros do céu, partilha, pois é. E ó, vê se acha aí, tem uma passagem que Paulo fala sobre os dons, deixa eu ver aqui. Tem uma passagem que Paulo fala sobre os dons, ele fala dom de socorros. De acordo com tá aqui, ó, dom de socorros aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver se é o que eu estou querendo aqui. Começou uma chuva agora aqui, gente. 1 Coríntios 12. Ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Versículo 28, ele fala assim, ó. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda. Ó, dons de prestar ajuda. Em outras versões está escrito dom de socorros. Você já viu esse dom? Dom de socorros? Dons de socorros. Aqui está falando dons de prestar ajuda. Aí fala, e os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. Né? Ele está falando aqui dos dons que há na igreja. Os dons que há do corpo. Está aí, ó. Dons de cura, socorros. Essa palavra aqui, ó, socorros e governos, gente, é um dom que às vezes é muito desprezado pelas pessoas. Porque elas não entendem o que quer dizer esse dom, socorros e... Hoje aqui eu conheço uma pessoa, está aqui na live, ele tem esse dom. Socorros e governos. Lembra do Flávio Siqueira? Quando ele disse isso para você, ó, você tem esse dom. Né? Esse é um dom. E é um dom do Espírito Santo. Porque quem tem esse dom, gente, faz. Ele faz mesmo quando não quer fazer, ele faz. Porque é o dom que opera nele, quem deu foi o Espírito Santo. Me lembro da história de uma pessoa que tinha esse dom, que tem esse dom de socorros. Só que ele não tinha outro dom que está aqui, ó, variedade de línguas. Ele não tinha variedade de línguas. E ele ficava muito triste porque a igreja que ele frequentava, eles enfatizavam muito variedade de línguas. Só que quem patrocinava a igreja nas questões materiais era ele. Ele tinha o dom de socorros e de governo. Ele fazia a administração, o trabalho corporativo, a gestão, a logística, tudo isso era com ele. Ele cuidava da parte lá da tesouraria. Né? Mas ele não tinha variedade de línguas. Não tinha. E como lá enfatizava muito isso, tinha até uma reunião lá que era específica para as línguas, ele começou a se sentir assim rejeitado, sabe, desintegrado, excluído. E o mal começou a soprar no ouvido dele. Aí sim, vem aquela voz assim do mal, né? O pai da mentira falando assim, olha, Deus não te quer, Deus, você não é importante aqui, porque você não tem variedade de línguas, e ele é mesmo... E ele começou a ficar muito revoltado, começou a ver aquela amargura de Caim dentro do coração dele. Só que aí ele saiu de Caim para Pedro, né? Saiu de Caim para Pedro e começou a chorar amargamente, pedindo perdão, e disse que não queria viver aquilo com Deus, não queria viver aquilo, e perguntou assim, por que eu não tenho variedade de línguas? E aí Deus disse assim, você não entendeu o texto todo lá que meu servo Paulo escreveu. Ele diz lá assim, acaso todos têm todos os dons? Não, ele diz, uns têm umas coisas, outros têm outras coisas. Você pode até ter variedade de línguas se você quiser ter, mas você não tem fé para isso, você não tem.
E ele disse assim, eu não estou reclamando porque você não tem variedade de línguas. Ser fiel ao dom que eu te dei. Ser fiel ao talento que eu te dei. E persevera até o fim nesse talento. Não enterre o talento que eu te dei. Pelo contrário, multiplica, expande, se alegra com ele. Eu me lembro de um dia que uma pessoa estava falando assim para mim. A pessoa me viu tocando instrumento, tocando violão. E disse assim, eu queria tanto tocar violão. E essa pessoa, eu admiro essa pessoa pelo talento que ela tem. E ela nem sabe que ela disse assim, eu queria tanto ser como você. Eu queria tanto saber administrar como você essa questão do governo, essa questão dos socorros. Eu queria tanto. Eu não sou assim, eu não sei fazer. Aí eu fiquei assim, fui orar e Deus falou comigo, o Espírito Santo assim, olha, se vocês ficar um querendo o talento do outro, vocês vão perder a vez de cuidar e regar do talento que eu dei para vocês. Vocês têm que olhar para o talento que vocês receberam. Ou vocês acham que Deus é irresponsável, que Deus está realmente fora de si quando entregou um talento para um e para outro. Deus não errou no teu chamado, querido. Deus não errou na tua escolha. Quando Ele te escolheu, Ele não errou. Ele não errou na maneira que Ele te deu. A Bíblia diz que Deus dá o dom segundo a capacidade de cada um que tem para receber e administrar. Deus, Ele te deu um talento, é esse talento e pronto. Se Ele me deu um talento para mim, se Ele me deu 2, deu 3, é o talento e pronto. Não é a questão que um é melhor do que o outro. A diferença aqui só é na questão dos ofícios. A maneira que a gente ocupa esse ofício. Mas todos têm a sua importância. Todos têm a sua peculiaridade. Todos têm a sua singularidade. Todos nós, queridos, todos nós. Tanto o que canta como o que socorre. Tanto o dedo da mão como o dedo do pé. Nenhum pode dizer que não vive sem o outro, que não precisa do outro. Por isso que a gente possa focar. Eu vou focar em cantar o melhor. Fiz até uma canção nova. Ó. Dai ser-vos a dado. Não, dai. É isso. Dai ser-vos a dado. Aí, alma generosa prosperará. Já estou cantando para você essa. Alma generosa prosperará. E ame o seu dom. Ame o seu talento. Gente, ofertar é para todos. Generosidade é para todos. Agora, existem umas pessoas que elas têm um tipo de doação mais eloquente. As doações delas são mais expansivas. São doações tão fortes como a de Jesus, que doa a própria vida, que ela chega até a escandalizar algumas pessoas. Às vezes escandaliza a própria família. São doações radicais. Doar, todo mundo pode doar. Mas tem umas pessoas, que são os que têm um dom de socorros e governos, que eles têm a doação deles são doações extravagantes. São doações extasiantes. São doações como aquela onda que gera muita adrenalina. São doações impactantes. Tem pessoas que têm isso, gente. Ele recebeu essa dádiva. E ele vai negar isso. Já pensou? Eu recebi a dádiva de cantar, de compor. Eu componho músicas, componho letras. E aí eu pego, não vou compor nada, não vou fazer. Não, por que não? Eu não estou aqui, não estou com saúde para isso, não estou com voz. Não estou com o cérebro aqui funcionando, eu vou fazer. Eu não estou fora de si, eu vou fazer. Alma generosa prosperará. Mas você sabia que aqui e acolá o Senhor me leva também a umas doações extravagantes. E aqui eu vou deixar para outra live, que é um testemunho tremendo que aconteceu esses dias aqui comigo. O Espírito Santo falou comigo uma coisa impactante aqui, e ele me levou, eu experimentei um pouquinho desse dom que você tem, que é o dom de socorros de governo. Eu não vou nem falar de governo, porque não chegou a ser tanto governo, foi mais socorros mesmo. Foi dom de socorros. Eu fui usado esses dias nesse dom, e eu amei ter sido usado nesse dom de socorros. Como você também. Inclusive essa história do rapaz, que ficou triste porque ele não tinha variedade de línguas. E aí ele começou a sofrer uma batalha espiritual no quarto dele. O mal falando para ele lá, o pai da mentira, que ele não estava agradando a Deus e que nem Deus gostava dele, que a igreja dele ninguém gostava dele, que ele tinha que sair de lá, e ele começou a ficar perturbado com aquilo, e ele foi naquela guerra de oração, foi orando. A sorte dele, eu falar assim, é que ele não deixou de orar. Ele foi orando e começou a chorar, e dizia assim, Deus me ajuda,
Ele falou assim, Espírito Santo, eu sei que eu não falo variedade de línguas. Eu sei que minha parte é só cuidar da tesouraria. É só administrar financeiro. Eu mexo com dinheiro, eu sei se é tranquilo para mim. Mas eu tô aqui nessa luta. Eu não tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo que eu posso me desviar da tua presença e eu não quero, Senhor. Eu não quero só isso, eu quero é a tua presença. Quando ele falou assim, eu quero é a tua presença, mais do que tudo, veio um vento na janela do quarto dele, pegou bem no peito dele e caiu. Caiu no chão do quarto. Quando ele caiu, começou a chorar, um choro altamente convulsivo. E quando ele foi falar a primeira palavra, a língua, ele não entendia o que ele estava falando. E ele queria falar, mas ele começou uma glosalália no quarto dele. Misturado com choro, com lágrimas. Ele disse que a testa dele ficou pegando fogo quente e ele começou a suar e depois daquele dia, ele ficou tão assim que a mãe dele bateu na porta do quarto perguntando se ele estava fora de si. Você está fora de si? Aí ele escutou, ele, não mãe, aí ele falou, aí quando ele falou com a mãe dele, ele falou na língua que ela entendia, ele disse, não mãe, na verdade eu nunca estive tanto em mim, mãe. Aí ela disse assim, mãe, na verdade Cristo está em mim. Aí ela falou assim, esse menino tá doido mesmo, essa igreja só faz mal para ele, tá ficando doido. Aí ele disse, mãe, eu não entendo a senhora. Quando eu oferto, quando eu dou, quando eu faço doações materiais, financeiras, a senhora diz que eu tô louco. E agora que eu tô aqui orando, falando com o Espírito Santo, a senhora fala que eu tô louco também. Então eu não entendo, mãe. Aí o Espírito Santo disse, de um jeito ou de outro vão te chamar de louco. Tu, porém, me segue. Me segue, me segue, seja tempo bom, tempo ruim, me siga, não olhe para trás, só me segue, diz o Senhor. Gente, esse foi o Sábado Sincero, tá? Entrega o recado aí, ó, estão mandando mensagem aqui para mim, pessoal mandando várias mensagens, não para de mandar mensagem, vai ver, as coisas estão acontecendo, gente, o tempo todo a gente tem que se doar, eu tô doando aqui paciência, doando aqui compreensão, doando aqui tudo, né, doando tudo aqui. E a pessoa sabe que eu estou fazendo live, não entra na live, mas manda mensagem. Você vê que não é fácil as coisas, vão vir muitas barreiras. Às vezes você fala assim, eu queria falar em variedades de língua, mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas não é impossível. Guarde essa palavra hoje, não é impossível, porque tudo é possível àquele que crê. Fica com Deus, edifica a tua fé, seu irmão em Cristo está aqui para a gente orarmos juntos, estou disponível para nós orarmos, porque essa era a igreja, era o trabalho da comuna, era partir o pão, era ter comunhão na casa, era estar juntos, temos que estar juntos, irmãos juntos, mesmo virtualmente, estamos juntos, ofertando companhia, ofertando os ouvidos, ofertando percepção, ofertando presença, estado de presença. Que Deus abençoe. E Ele está abençoando. A chuva até parou agora aqui, ó. Graça e paz. E uma noite de sábado que você tem insights com essa mensagem de hoje. Se der, assiste de novo a live, assiste umas 2, 3 vezes para ter novos insights. Se quiser escrever alguma coisa, depois a gente conversar sobre essa mensagem aqui, nesse tema, porque o tema é amplo. Estarei aqui disponível para nós aprendermos juntos, trocar o tirar-tema aqui e crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe nessa live de hoje, e aí depois na próxima eu vou estar falando, se Deus quiser, sobre o testemunho. Deus deve ter me usado esses dias no ministério de socorros, algo tremendo, gente. Até agora eu estou extasiado com essa missão que o Senhor me usou, e ainda me deu uma trilha sonora, viu? Me deu uma canção que é a que eu coloquei hoje nos meus stories. Se você viu, eu repeti muito uma canção de hoje, uma canção em inglês. Eu acho que é uma canção tremenda. E no momento dessa canção, o Espírito Santo veio em mim, sabe, uma unção fantástica, pelo momento que ele estava me usando, mas não era em variedades de línguas, era em socorros. Socorros. Depois a gente vai falar mais sobre esse ministério, o ministério de socorros, que você aí, ó, tem esse chamado, viu? Socorros. Deixa Deus te usar. Bom descanso, Sábado Sincero.